E aí, pessoal do primeiro ano, vamos lá para mais uma aula, mais um vídeo, agora com as orientações da semana que começa no dia 18. Acho que aqui, vi agora, ó, esqueci de alterar aqui no conteúdo humanismo. Mas o correto é aqui, ó, classicismo. Começamos o classicismo nessa semana com esse vídeo. E aí as questões já da EA número 3 serão sobre o classicismo. Então pegue o seu módulo, sente na frente do seu computador e faça a sua EA olhando o seu módulo, tá? Que eu vou tirar as perguntas de lá. E aí para vocês até retomarem o conteúdo que a gente que eu tô explicando aqui e o do módulo. Então vai fazer sua EA, você tem até o dia 22, até a sexta-feira da semana que vem, ao meio-dia para fazer. Dia 22, marquem aí. E aí depois fazendo as atividades da página 133, 136 a 141, tirar foto e me mandar. Tá? Mais simples hoje. Então vamos ver lá no módulo de vocês o que a gente tem, o que o módulo apresenta como classicismo. Então a gente está dentro do Renascimento, dentro do... os ideais do humanismo continuam aqui. Então, como eu falei para vocês, o humanismo é uma escola literária de transição de uma para a outra. Então começamos com ele e aí algumas características que a gente já viu no humanismo vão ficar mais fortes aqui no classicismo. Então vamos ver o que o nosso material traz pra gente. Então a gente tem lá dado quanto durou ali o renascimento do século XV até o finalzinho do XVI e nós estávamos aqui saindo da Idade Média. Então a gente está aqui nesse momento, neste lugar, nessa fita que indicaria o tempo. E para onde a gente vai voltar? A gente quer saber do que se discutia, o que eles acreditavam na Idade Média? Não. A gente quer voltar para a Antiguidade Clássica. Então a gente quer nos voltar para isso, para esses textos. Os textos dos grandes, dos primeiros pensadores, dos primeiros estudiosos. Então a gente tem lá Aristóteles, né, como figura muito importante desse tempo. Então a gente começa aqui. E aí que característica a gente tem aqui nessa era clássica? Então a gente vai ter qual é o espírito da época. O antropocentrismo continua, então o ser humano como centro de tudo. Politeísmo. Então, se eu tenho aqui na Idade Média a igreja controla, é um Deus uno, é só esse Deus com D maiúsculo que a gente fala, a presença de um só, apenas um é possível. Aqui a gente vai se voltar para a mitologia grega, então, ou romana, né? Ou a gente vai ter nos nossos textos, no que a gente vai ler, muita força esses deuses lá. A gente pode ter até a mistura do Deus do cristianismo com o Deus ali da mitologia, dos deuses da mitologia grega. Não é difícil a gente ver isso. Então, principalmente num texto do grande escritor dessa época, a gente vai ver isso, mas isso a gente vai deixar para a próxima aula. Primeiro, hoje a gente só vai ver não, né? Mas hoje a gente vai ver as características gerais dessa escola. Então, politeísmo é isso, vários deuses, né? A mitologia grega, depois o que a mitologia romana surrupiou da mitologia grega. Valorização da ciência e da filosofia, por isso que a gente volta lá para os primeiros pensadores. Razão, equilíbrio e objetividade. Então, a foco aqui é na razão, não no sentimentalismo. Tá? Mas vamos já abrir um parênteses aqui e fazer um comentário. Não é porque o foco é na razão que a gente não vai ter poesia, textos falando sobre amor, alguma coisa nesse sentido, tá? A gente vai continuar tendo. Mas o foco aqui eu estou pensando na razão. E aí, um contraponto com o que a gente está deixando para trás, né? Que essa era medieval, a Idade Média, que é o teocentrismo, a crença apenas em um Deus, monoteísmo, então um Deus só lá. Teocentrismo é o Deus no centro de tudo, e monoteísmo aí sim é a presença de um Deus só, um Deus todo-poderoso. Tem vários, não, é só um. Valorização da espiritualidade, então eu posso estar sofrendo aqui, mas eu vou ganhar recompensa depois. O que mais a gente pode ver nisso? De quando as pessoas... acabei de esquecer. Então, valorização da espiritualidade. Então, aqui eu vou acreditar no que a igreja me diz. Lembrei, vamos lá. Aqui eu vou acreditar no que a igreja me diz. Né? Então, se eu não preciso dos estudos científicos para me provar nada, para me explicar o mundo, porque o mundo já foi explicado e é explicado pela igreja.
Tá? Então, quem tem o poder para explicar o que acontece, os fenômenos naturais, se é milagre, se não é milagre, é a igreja. Nada além da igreja. Nessa época. É claro que agora, onde a gente está dentro do classicismo, o ser humano, os cientistas, os estudiosos começaram a ganhar mais força, né, nesse período. E aí, emoção e subjetividade, mesma ideia. Então, se é subjetividade, muito por causa da presença desse Deus Todo-Poderoso. E aí, lá na antiguidade clássica, né, que é o começo, é o que o classicismo vai buscar. Antropocentrismo, então foco no homem, politeísmo, vários deuses, ciência, filosofia, razão, equilíbrio e objetividade. Então, o que aconteceu aqui? A era clássica, o pensamento da sociedade nesse tempo foi aqui na antiguidade clássica, pegou todos esses ideais e trouxe para os dias deles, os dias atuais deles, né? Lá no século XV, século XVI. Então, eles trouxeram todos esses ideais. Por isso, a gente pode já começar a observar aqui a recriação das coisas, as imagens que a gente tem, já pensando ó, Apolo e as musas, o nascimento de Vênus, a escola de Atenas, ó, os estudiosos, ó, a presença da mitologia grega e mitologia romana, né? Porque muito a distinção em mitologia grega e mitologia romana tem diferença assim em certos deuses, mas normalmente é os deuses da mitologia grega com outro nome. Né? Acho que assim, no meu entender, não sou um grande especialista no assunto. Tá? Os romanos foram lá, olha que interessante a mitologia grega, e deu uma copiada, mas só mudou o nome para não ficar tão na cara assim. Então, qual é o foco aqui? Racionalismo. Então, estou pensando nesse ser humano pensante, que consegue entender onde vive, que começa a pensar sobre as questões, principalmente aqui, nesse momento, da posição da Terra e do Sol. É o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Começam a produzir equipamentos para conseguir observar mais, de forma melhor, as estrelas, né? Antropocentrismo, já dissemos, o homem, então, no centro, esse homem pensante que é capaz de refletir sobre o seu lugar e a sociedade como está. Então, aqui a gente tem de pegar, eu acho que é nessa imagem aqui, um dos instrumentos para fazer a observação das estrelas. Na poesia, então aqui vai ser fortemente, a poesia vai ganhar força neste momento. Então a gente tinha o teatro muito forte anteriormente, aqui a poesia ganha mais força e perfeição estética. Então a ideia, eu tenho certas receitas que eu tenho que segui-las. Se eu quero ser um bom escritor, um bom poeta, eu tenho que seguir essas receitas. Eu não posso querer inventar novos gêneros literários, não. Eu tenho que seguir o clássico. Então eu vou me voltar ao que os antigos escreviam, antiguidade clássica, e como eles escreviam e transpor aqui. Tanto é verdade isso que o maior texto desse tempo chama Os Lusíadas e foi escrito por Luís Vaz de Camões, né, um português. E qual que é o gênero desse texto? A gente chama epopeia, mas epopeia não se escreve hoje em dia, nos dias atuais não se escreve mais nesse gênero, e também não se escrevia há muito tempo. Então ele retoma essa ideia. E aí onde que a gente tinha epopeia? Lá na mitologia grega. A gente pensar lá no Homero, na Ilíada e na Odisseia, são grandes, os dois maiores textos no gênero epopeia. Mas existiam outros naquela época, né? E aí o Camões vai lá e traz essa nova forma de escrever, essa nova, antiga forma de escrever que não era mais usada, tá? Mas aqui a gente vai começar com a poesia. Então, poesia a gente tem o soneto, por influência dos italianos, é claro, porque o Renascimento, como a gente já comentou, surgiu na Itália. Então a gente tem 14 versos. A gente vai ver um soneto hoje, tá? E aí quando a gente chegar no soneto, a gente para e dá uma olhadinha mais com maior atenção. E aqui, ó, para você até ver os diferentes tipos de soneto. Tem o soneto inglês, o monostrófico, que é uma estrofe só. E esse que a gente vai copiar, o que a gente usa até hoje como soneto, é o soneto italiano. Né? Então, se a Itália influenciou a Portugal, evidentemente nós fomos influenciados pelos italianos e pelos portugueses. Né? E gêneros que a gente não usa muito hoje em dia, mas se usava muito na época. Ode. Então, o que tem que ser para ser uma ode? O termo de origem grega significa canto. Então, se vocês lembram, lá no humanismo a gente separou. Poesia e música era a mesma coisa, uma coisa só.
A gente separou essas coisas. Então aqui vai ser um poema que vai imitar um canto, que vai parecer um canto de alguma coisa, tá? Então ele vai se preocupar muito com o ritmo e a melodia das palavras que são escolhidas para escrevê-lo. Aí passamos para elegia. Então, de novo, aqui são receitas que eu tenho que seguir. Então, para eu escrever uma elegia, eu tenho que escrever assim, ó. Poema escrito em dísticos, então de 2 versos, sendo que o primeiro verso tem 6 sílabas poéticas e o segundo 5 sílabas poéticas. A gente vai dar uma olhada sobre isso, sobre as sílabas poéticas daqui a pouquinho também, tá? Pra gente saber fazer a divisão das sílabas poéticas. Geralmente tematizando assunto triste ou lutuoso, então de morte de alguém. Aí, écloga, tá? Até é difícil falar esses nomes, né? Poema pastoril composto geralmente de forma de diálogos entre 2 pastores. Não é muito comum, mas não, a gente não tem muito isso. Então, naquele tempo, a vida era muito mais rural, então teria sentido esse tipo de texto. Hoje em dia a gente não faz muito mais sentido. Apesar de nós, aqui de Mato Grosso do Sul, ainda vivemos uma região mais rural, isso não se perpetuou ou não, a gente não voltou a esse tipo de texto. Ok? Aí o Luiz Vaz de Camões, a gente vai ver depois o Luiz Vaz de Camões. Agora eu vou pegar um slide pra gente ver o que tá faltando, né? Algumas coisinhas ainda sobre o Renascimento ali, o classicismo. Então a gente continua aqui. Então, o ser humano com o mercantilismo burguês, então esse ser humano está indo, ele é capaz de explorar os grandes mares, marco na literatura portuguesa, né? O mar é um personagem muito forte, o oceano, na literatura de Portugal. Então ele é capaz de fazer isso, então ele pode muita coisa. Aí a gente vê que esse antropocentrismo começa a ficar mais forte, porque a gente foca a quantidade dessas figuras aqui importantes e de feitos grandiosos naquele tempo, naquela época, tá? Heliocentrismo, isso que eu falei de o que está no centro do que? É a Terra que está no centro do universo, é o Sol, né? Só essa mudança. Hoje em dia a gente sabe que nem é o Sol que está no centro do universo, mas naquela época fazia muito. Isso já era como a gente pode dizer, um ultraje, falar que o Sol estava no centro, tirar a Terra desse protagonismo aí, né? Depois a gente acaba descobrindo que isso acontece mesmo. Como eu falei, o instrumentos de observação, a criação deles, a princípio da inércia, isso não vai fazer tanto, mas é só isso daqui da física, só pra gente ver que o ser humano está se desenvolvendo, pensando melhor, conseguindo explicar melhor as coisas ao seu redor, tá? O Gutenberg lá, a imprensa, isso é muito importante para a literatura, como a gente já viu. Vamos continuar. E aí os grandes pensadores gregos e romanos, que os escritores do classicismo vão se voltar, vão dar uma olhadinha lá, porque eles são grandes pensadores, então eu tenho que trazer eles de volta para os nossos dias. Então temos Platão, Aristóteles, Cícero, Sêneca, Virgílio, Horácio e Ovídio, tá? Então os grandes pensadores. Então Apolo aqui, Deus do equilíbrio, da sabedoria e da sensibilidade. Então para a poesia sempre vai apresentar Apolo, porque ele ia ser Deus do equilíbrio e da sabedoria, da inteligência. Então, e aí da sensibilidade, a gente está no campo das artes, ele vai ser um símbolo desse renascimento, como a gente vê aqui, então também para os poetas, para os pintores da época. Então, características a gente retira dele. Então, se a gente valoriza ele, a gente vê essas características nesses textos. Valorização do belo, né? A busca pelo belo, da perfeição. Essa calma, tranquilidade, serenidade aqui do equilíbrio. Clareza estética e harmonia com o bem e a ética. Ok. A natureza e platonismo, então, a arte da imitação. Eu preciso chegar o mais próximo possível da realidade, por meio das pinturas mais do que da poesia aqui. Antropocentrismo já falamos. Classicismo em Portugal. Então, influência italiana. Aqui esse Sá de Miranda, o início se marcou com ele, mas ele não é o mais famoso nem o mais conhecido. O mais famoso e mais conhecido é esse daqui, ó, Luiz Vaz de Camões. E ele escreveu o que? Além de milhares de sonetos, os Lusíadas. Então ele ficou famosíssimo por causa dos Lusíadas. Aí eu vou aproveitar para a gente dar uma olhadinha de novo no módulo, que ele traz uma coisa interessante aqui do Camões. Então ele não vivia com muito dinheiro, não. Então ele vivia também sendo preso, sendo punido por várias coisas. E aí num naufrágio, diz uma lenda que se conta, um exagero
do que aconteceu, eu não acredito muito, mas a história é legal. É, voltando, então, ele fez, o que ele fez? Ele escreveu Lusíadas, mas assim, e dedicou os Lusíadas ao rei da época. Não vou lembrar o nome do rei da época agora não, depois a gente vê. E aí como forma até assim de perdão, de se valorizar, de dar uma puxada de saco para esse rei. E aí, o que aconteceu? O naufrágio, os escritos dele. Ele não tinha várias cópias, assim, não tem a facilidade que a gente tem hoje em dia. Então, os escritos dele também estavam se perdendo ali no naufrágio. E aí, o que diz é que ele preferiu salvar os Lusíadas, que é essa grande obra de arte, do que salvar a amada ou a mulher que estava com ele, essa Dinamene aqui. Tá? Então, entre a minha grande obra e. Eu não sei, a gente não pode nem chamar de esposa a mulher com quem eu estou vivendo, eu vou preferir salvar. Que decisão difícil. Não. Vou salvar as minhas obras. Ok? Vamos voltar para o nosso slide. E esse Antônio Ferreira, só que também não é muito conhecido. Aqui, o Camões ocupou um lugar de absoluto destaque nesse tempo. A escolástica era a filosofia da Idade Média que acreditava nos princípios autoritários da igreja. Não discutia a verdade. Então, tudo que esses pensadores estão fazendo, discutir a verdade, tentar alcançar a verdade, a explicação das coisas, era mal visto pela igreja. Mas a igreja, nesse momento, não tinha tanta força. Então, sinto muito, igreja. A gente vai atrás da verdade científica. Tá? Aqui é interessante, ó. Descartes, então, filósofo, supõe que a única forma para descobrir uma verdade é fora dos preconceitos e dogmas, então fora da igreja, tá? Para ele, o homem deveria duvidar. Então, se eu duvido, logo eu pergunto. Quando a gente tem um discurso autoritário, que era o discurso da igreja, o dogmático, com muitas regras a serem seguidas, o que as pessoas querem é que você não pergunte. Você tem que aceitar as coisas como elas são e seguir sua vida. Tá? E aí duvidar de si mesmo, duvidar de tudo que tinha aprendido para construir essa verdade, a ciência, a ideia da produção do que o homem era capaz de produzir só pelo seu pensamento, né? Ele por ele mesmo, sem precisar de nenhuma divindade para o guiar nesse sentido. Aqui, ó, racionalismo e empirismo dominam o pensamento até os dias de hoje. O que é esse empirismo? É de eu ir testar, fazer experiências para eu tô com uma dúvida, algum problema, eu vou fazer experiências para ver se eu consigo chegar a uma explicação para aquilo, né? Então é uma forma de se estudar alguma coisa, fazendo experiência até essa experiência não deu certo, vamos fazer outra experiência, até que eu consiga chegar e consiga explicar alguma coisa. Se a gente pensa, não sei se vocês já estão estudando lá, acho que primeiro ano já deve estar estudando átomos e tudo mais, como são formados os átomos, é essa mesma ideia aqui. Uma experiência, depois de experiência, primeiro se pensou, existe o átomo, então, que é a menor unidade da matéria. Aí depois de um tempo, depois de mais desenvolvimento científico, ele falou assim, mas o átomo não é uno, ele também é subdividido. Aí a gente vai pensar nos elétrons, nos prótons e nos nêutrons. Aí lembrei, viu? Ainda lembro de alguma coisa de química. Então é isso. Então a gente com as experiências a gente alcança até certo ponto. E aí a gente precisa de mais desenvolvimento científico para a gente conseguir alcançar mais um pouquinho. Então pensa na quantidade de coisas que a gente sabe hoje e nas limitações que a gente tem hoje. Ainda a gente não, daqui 20 anos, como o mundo vai mudar, tá? Pelos avanços científicos. Isso a gente consegue ver, eu que sou velho, pensar há 20 anos. Se eu voltar 20 anos atrás, e quando eu tinha lá uns 10, e ver como era a sociedade, como a sociedade era completamente diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Principalmente desses avanços da tecnologia nesse sentido. Então, como as coisas vão mudando com o tempo. E aqui a gente tem Camões, a gente vai voltar para Camões mais para frente, na próxima aula. E aqui a gente tem umas medidas, né? Então, a medida velha e a medida nova. Então, eles vão usar o que? A medida nova, por influência italiana. Né? E aí, no classicismo, a gente vai usar isso. Então, equilíbrio, qual que é a ideia? Equilíbrio, harmonia, elevação de ideias. Visão pessimista, a gente for pensar um pouquinho no Lusíadas, a gente vai ter um pouco de exagero e uma sinuosidade. Tá? Então, não é algo direto. Sinuosidade. Amor, análise racional e dramática do amor. Conflito entre amor apaixonado e o amor espiritual.
Mutabilidade, então as coisas estão mudando, a partir das experiências, dos desenvolvimentos científicos, as coisas estão mudando. Renovação de valores, é isso que a gente falou, os valores que eram os valores da igreja, agora os homens têm que encontrar os seus próprios valores. E busca pela perfeição, a gente lembra lá do Apolo. Então aqui a gente tem um soneto. Vou tentar aumentar o tamanho desse soneto. Vamos ver se eu consigo aqui. Tem que ser aqui mesmo, desse jeito. A gente consegue. E esse é de um soneto Luiz Vaz de Camões. Primeiro vamos à organização do texto. Soneto, como é o soneto? A organização, a forma que eu tenho que encaixar para o meu texto é um soneto. 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Nessa ordem. Não posso fugir a essa ordem. Tem que ser desse jeito aqui. Tá? A quantidade de sílabas poéticas pode variar. Eu vou abrir o Word aqui, que eu prefiro fazer a leitura, a escansão do soneto no Word. Fica mais fácil para a gente visualizar. Deixa eu pegar aqui. Um minutinho. Aí eu posso até aumentar, que vai ficar mais visível. Deixa eu ver. Tem que tomar cuidado quando a gente está trabalhando com soneto, porque ó, aqui já desfez ele inteiro. Faz diferença na hora da leitura a gente fazer isso? Sim, na hora da leitura, assim, na hora da gente fazer a análise da poesia, muda muita coisa. Então deixa eu mudar aqui e organizar direitinho esse soneto. Então 1, 2, 3, 4, entra. 1, 2, 3, 4, entra. 1, 2, 3, entra. Aqui então, do Camões. Mas como que é o título desse soneto? Nessa época não se usava muito título. Então normalmente quando a gente precisa procurar, a gente vai... O primeiro verso inteiro vai ser considerado o título, tá? E aí vamos fazer a escansão. A escansão é a divisão das sílabas poéticas, pra gente conseguir ver quantas sílabas poéticas tem nesse texto. Normalmente, o que eu sempre oriento, se eu fizer uma pergunta numa PB, para você fazer a escansão e definir quantas sílabas poéticas tem uma poesia como um todo, um soneto como um todo, eu dou a indicação, vocês têm que fazer de 3 versos, porque aí você tira uma base. Porque às vezes a gente está fazendo, a gente pode errar. Ah, se eu errei, eu faço mais de 2. Se eu fizer de 3, se eu errei um, ainda consigo me salvar pela resposta dos outros 2. Então, um dia que eu fazer 3. Aí vocês normalmente têm que escolher o que é mais fácil, né? Então vamos escolher aqui o primeiro verso. Então, quando temos 2 regras só na escansão. A primeira regra é a união de sons vocálicos, de sons vogais, assim dizer, mas é mais o som, não é a letra. E a gente só conta até a sílaba tônica da última palavra. A gente vai ver isso hoje. Então, calma aí. Mi, minhas mágoas a comprida. Então termina no pri. Então eu vou contar quantas sílabas teve até chegar no pri. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui eu tenho 10 sílabas. Depois, próximo passo vamos escolher outro. Vou escolher aqui uma que tenha vogais próximas pra gente ver esse exemplo. Então aqui, em sonhos, aquela alma, que termina com A, continua com A, eu uno essas duas, conto aqui apenas como uma sílaba poética, tá bom? Alma, de novo, meia, então vai ficar junto, meia, ré, então terminamos no ré. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Olha que coincidência. De novo, 10 sílabas poéticas. E vamos fazer um terceiro. Vamos pegar um fácil,
para que indicar como vocês devem escolher o de vocês. Vamos pegar essa aqui de baixo, esse último verso dessa estrofe. Então vamos lá. Como quem diz que já não pode ser. Ser vai até o ser. Então vamos contar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de novo. E aqui a gente não precisou fazer como aqui pensar nessa regrinha. Se você tem um pouco de dificuldade, se você conseguir achar um verso na poesia que não tem, que você não precisa fazer, é mais fácil para você, tá? Principalmente nesse começo que a gente ainda está aprendendo isso a gente vai ter que ver até o terceiro ano, a gente precisa dessa informação, saber fazer isso, tá? Aqui, o que a gente fez aqui? Para o texto não ficar muito longo, a gente quis mostrar só como a gente faz a escansão. E depois a gente pode vir fazer o esquema de rima também. Só que eu vou fazer o esquema de rima, vou copiar aqui de novo embaixo. Para ficar mais fácil, para a gente não mexer com essa... Cadê? Deixa eu ver se vai... Isso. Aí vamos ter que colocar os enters de novo. Pra gente não mexer lá com a escansão, né? Porque aí eu posso mandar pra vocês, colocar lá no Schools esse arquivo do Word pra você só olhar mesmo o exemplo. Só como você precisar saber. E aí na próxima semana, na nossa live, a gente pode tirar alguma dúvida que tiver em relação a isso, ok? Então, o que é o esquema de rima? Eu vou vir aqui ao final. É observar a rima. Apenas a rima. Nada do começo importa. E aí eu começo na primeira estrofe e vou até a última estrofe. Aqui na primeira, qual que é a primeira rima? É ida. Então se é a primeira, a gente marca com A. No segundo verso, foi ida ou mudou? Aqui mudou, então é S. Eu marco B. No terceiro é ida ou é S? S. Qual que é a letra de S? B. E ida no quarto verso, então eu coloco A. Descendo para a próxima estrofe. Ida de novo, A. S, B. Parece, B, B de novo. E ida última, A. Aqui, no finalzinho do soneto, isso muda. Ina, já mudou, então eu venho com C. Ejo, D. Ser, E. Ina, C. Ejo, D. Ter, E. Então aqui a gente consegue isso. Quando eu pedir para você fazer o esquema de rima, você tem que fazer isso. Olhar a rima do seu poema e fazer isso. Isso não é, então, só pra gente ver a genialidade dos escritores, dos poetas, isso não é fácil de eu conseguir fazer. Por quê? Porque, tudo bem, pode ser mais fácil eu conseguir fazer a rima aqui, ficar desse jeitinho aqui como a gente fez a análise. Mas não só isso, o poeta não fez isso, como ele fez todos os versos terem 10 sílabas poéticas. Todos. Então não é fácil ele somar isso, que é mais simples de fazer, com isso aqui de cima, que é mais complexo. Então ele tem que ficar lá estudando, procurando a palavra para conseguir encaixar certinho na quantidade de sílabas poéticas, ok? Então, para nossa aula inicial sobre o classicismo foi essa. Lembrando de fazer as atividades e me mandar. Ok, primeiro ano? Até a nossa próxima aula, até a nossa próxima live. Tchau, tchau.